O músculo da perna, especialmente o quadríceps, o glúteo e a panturrilha, são os grandes responsáveis pela sua independência. São eles que te sustentam quando você levanta. São eles que absorvem o impacto quando você caminha. São eles que evitam quedas, que protegem seus joelhos, que mantêm sua postura. Quando eles enfraquecem, tudo desmorona em cascata. E o que faz eles enfraquecerem? Basicamente três coisas. A primeira é a queda nos níveis de proteína disponível para reparação muscular. A segunda é a inflamação crônica de baixo grau, que literalmente consome o tecido muscular por dentro. E a terceira é a resistência anabólica, que é quando o seu corpo para de responder de forma eficiente aos estímulos que normalmente construiriam músculo. Essas três coisas juntas formam um ciclo vicioso. E a maioria das intervenções médicas tenta atacar uma de cada vez isoladamente. O que a ciência mais recente está mostrando, e o que eu tenho observado nos meus pacientes, é que existe uma abordagem que consegue atacar os três pontos ao mesmo tempo. E ela vem de uma semente. Estou falando da semente de abóbora. Eu sei o que você está pensando, semente de abóbora, isso, mas deixa eu te mostrar o porquê essa reação é exatamente o problema. Vivemos numa cultura que desvalorizou o que é simples, o que é acessível, o que não tem um preço absurdo ou uma embalagem sofisticada. E por isso passamos anos ignorando algo que nossos avós já usavam instintivamente, sem saber os mecanismos por trás, mas sabendo que funcionava. A semente de abóbora, conhecida cientificamente como Cucurbita pepo, é um dos alimentos mais nutricionalmente densos que existem quando falamos de saúde muscular e mobilidade. E vou te explicar exatamente por quê, de forma que você entenda de verdade, não só decorando um nome difícil. Primeiro, o perfil proteico. A semente de abóbora tem uma concentração proteica excepcional. Por volta de 30 gramas de semente de abóbora, que é mais ou menos uma colher e meia de sopa, você obtém aproximadamente 8 a 9 gramas de proteína de alta qualidade. Mas não é só a quantidade que importa, é o perfil de aminoácidos. Ela é particularmente rica em arginina e glutamina, dois aminoácidos que têm papel direto na recuperação e manutenção do tecido muscular. A arginina, especificamente, é precursora do óxido nítrico, e o óxido nítrico é o que dilata seus vasos sanguíneos, melhora a circulação periférica, ou seja, a circulação que chega até as extremidades do seu corpo, incluindo as pernas. Quando a circulação nas pernas melhora, o músculo recebe mais oxigênio, mais nutrientes e começa a se recuperar de forma muito mais eficiente. Isso já é poderoso por si só. Mas tem mais. A semente de abóbora é uma das fontes mais ricas de magnésio que existem na natureza. E eu preciso parar aqui um segundo porque o magnésio é provavelmente o mineral mais subestimado quando falamos de força muscular e mobilidade. Estudos mostram que mais de 60% da população adulta acima dos 50 anos tem deficiência de magnésio. 60%. Isso não é uma exceção, isso é uma epidemia silenciosa. O magnésio é fundamental para a contração e o relaxamento muscular. Sem magnésio suficiente, o músculo não consegue se contrair de forma eficiente. Você sente fraqueza, cãibras, aquela sensação de perna pesada que não obedece o seu comando. O músculo literalmente não está recebendo o sinal correto porque falta o cofator que permite que esse sinal funcione. Além disso, o magnésio participa diretamente da síntese proteica muscular. Ou seja, mesmo que você esteja consumindo proteína suficiente sem magnésio adequado, o seu corpo não consegue usar essa proteína para construir e reparar músculo de forma eficiente. É como ter o material de construção empilhado na frente da obra, mas não ter o pedreiro para trabalhar. E aqui está o ponto que poucos médicos conectam. Quando você começa a repor magnésio de forma consistente, especialmente a partir de fontes naturais como a semente de abóbora, essa resistência anabólica que eu mencionei antes começa a ceder, o músculo volta a responder, o corpo volta a construir. Mas a semente de abóbora não para por aí. Ela também é riquíssima em zinco, e o zinco tem uma relação direta com a produção de testosterona, tanto em homens quanto em mulheres. Sim, mulheres também produzem testosterona, e ela é fundamental para a manutenção da massa muscular em ambos os sexos. A queda nos níveis de testosterona com a idade é um dos principais gatilhos da sarcopenia. E o zinco da semente de abóbora é um dos suportes mais naturais e eficazes para manter essa produção hormonal funcionando dentro do que é saudável para sua faixa etária. E tem ainda o aspecto anti-inflamatório. A semente de abóbora é rica em ácidos graxos ômega 3 e ômega 6 numa proporção equilibrada, além de compostos fitoquímicos com atividade anti-inflamatória significativa.
Aquela inflamação crônica de baixo grau que eu mencionei, a que consome o músculo por dentro, ela encontra resistência real quando você inclui essa semente de forma consistente na sua alimentação. Eu quero que você entenda o que isso significa na prática. Eu tive uma paciente, vou chamá-la de Dona Maria, 63 anos, que chegou no meu consultório dizendo que tinha desistido de fazer caminhadas porque as pernas não a sustentavam mais depois de 10 minutos. Ela dizia que se sentia envergonhada de precisar de ajuda para levantar do sofá quando tinha visita em casa. Ela estava perdendo a independência em câmera lenta e isso estava destruindo a autoestima dela. A primeira coisa que fizemos foi investigar os níveis de magnésio e zinco. Exatamente como eu suspeitava, os dois estavam abaixo do ideal. A alimentação dela era pobre nesses minerais. Iniciamos um protocolo que incluía, entre outras coisas, a inclusão diária de semente de abóbora na alimentação dela, de forma simples, acessível e sustentável. Em 3 meses ela voltou e disse que estava caminhando 40 minutos por dia. 40 minutos. A mesma mulher que não aguentava 10. Eu não estou dizendo que foi só a semente de abóbora. Não foi. Teve ajuste na dieta, teve acompanhamento, teve um protocolo completo. Mas ela mesma identificou a semente de abóbora como o elemento que parecia ter destravado algo no corpo dela. E quando você entende a bioquímica por trás disso, faz todo sentido. Agora, como consumir a semente de abóbora da forma certa? Porque não adianta eu te falar que ela é poderosa se você não souber como incorporá-la na sua rotina de forma que o seu corpo consiga absorver os nutrientes de forma eficiente. A primeira coisa que você precisa saber é que a semente de abóbora deve ser consumida sem torrar. Ou, se você vai tostar levemente, que seja em temperatura baixa por pouco tempo, o calor excessivo degrada os ácidos graxos e reduz a biodisponibilidade de alguns minerais. A versão crua ou levemente aquecida é sempre mais eficaz. A quantidade ideal para adultos entre 40 e 60 anos está entre 20 e 40 gramas por dia. Uma colher de sopa bem cheia é em torno de 10 gramas. Então, estamos falando de 2 a 4 colheres de sopa por dia. Isso pode parecer muito no início, mas quando você começa a incluir no iogurte pela manhã, no smoothie, na salada do almoço, jogada no arroz ou no feijão, no meio da tarde como lanche, você percebe que é completamente viável. Uma estratégia que eu recomendo muito é a preparação de um mix noturno. Você deixa de molho uma colher e meia de sopa de semente de abóbora em água filtrada, junto com uma colher de linhaça e meia colher de gergelim. Deixa a noite toda. De manhã você escoa e consome. Esse processo de ativação aumenta a biodisponibilidade dos minerais de forma significativa, porque a semente de abóbora contém ácido fítico, que, quando presente em excesso, pode reduzir a absorção de zinco e magnésio. O remolho neutraliza grande parte desse ácido fítico e libera os minerais para absorção eficiente. Parece um detalhe pequeno, mas é a diferença entre consumir e realmente absorver. Agora eu quero falar de algo que vai além da bioquímica, porque eu acredito que a saúde não é só sobre moléculas e minerais. Quando as pernas enfraquecem, quando a mobilidade começa a ir embora, acontece algo que é difícil de nomear, mas que qualquer pessoa que passou por isso reconhece imediatamente. É uma sensação de traição, de que o próprio corpo se tornou um obstáculo, de que a vida que você imaginou para essa fase, as viagens, os netos, as caminhadas na praia, os passeios no parque, tudo isso começa a parecer impossível. E isso cria um ciclo muito perigoso, porque a pessoa que sente fraqueza nas pernas tende a se mover menos, e a pessoa que se move menos perde ainda mais massa muscular. E com menos massa muscular, a fraqueza aumenta. E com mais fraqueza vem mais sedentarismo. E então a pessoa começa a se isolar porque sair de casa passou a ser trabalhoso demais, embaraçoso demais, arriscado demais. Eu vi isso acontecer, vi pessoas vibrantes, ativas, cheias de planos, se tornarem reclusas em poucos anos simplesmente porque ninguém interveio no momento certo, porque ninguém parou para investigar o que estava por trás daquela fraqueza, porque a resposta padrão era: é a idade, o que você quer? Eu me recuso a aceitar essa resposta. E você também deve se recusar. A ciência da geriatria moderna está mostrando de forma cada vez mais consistente que a trajetória de declínio que antes considerávamos normal é em grande parte evitável. Que a maioria das perdas funcionais que vemos em pessoas de 60, 70 anos tem raízes em deficiências nutricionais, inflamações crônicas e sedentarismo que começaram a se instalar décadas antes e que poderiam ter sido interrompidos. Não com cirurgias, não com medicamentos caros, mas com escolhas simples e consistentes, com informação correta, com alimentos que foram colocados no mundo com propriedades extraordinárias e que nós, com toda a nossa tecnologia e sofisticação,
aprendemos a ignorar. A semente de abóbora é uma dessas coisas. Simples, barata, acessível e com um potencial que a ciência está apenas começando a documentar com a profundidade que ela merece. E eu preciso ser honesto com você. A semente de abóbora sozinha não vai resolver tudo. Nenhum alimento resolve tudo sozinho. Mas dentro de uma estratégia que inclui movimento regular, hidratação adequada, sono de qualidade e alimentação equilibrada, ela funciona como um catalisador, como aquela peça que faltava no quebra-cabeça, como o elemento que faz o conjunto começar a funcionar. Eu também quero falar sobre a questão da suplementação, porque muita gente vai me perguntar, Dr. Luiz, posso tomar em forma de cápsula? A resposta é sim, existe extrato de semente de abóbora em cápsulas, e ele tem sim benefícios documentados. Mas eu sempre prefiro orientar pela forma alimentar primeiro, pelo alimento inteiro, pelo consumo direto. Porque quando você consome o alimento na forma original, você está recebendo não só os nutrientes isolados, mas toda a matriz nutricional, os cofatores, as fibras, os fitoquímicos, que juntos potencializam os efeitos de uma forma que a suplementação isolada raramente consegue replicar integralmente. Se o uso de cápsula for a única forma de garantir a consistência, não tem problema. Mas se você pode consumir a semente de abóbora in natura, priorize isso. E tem mais um ponto que eu quero abordar antes de terminar, porque ele é importante e raramente aparece nessas conversas. A saúde das pernas, a força muscular, a mobilidade, tudo isso está profundamente conectado à saúde do intestino. Isso pode parecer uma conexão estranha à primeira vista, mas vou te explicar de forma simples. O intestino é o principal local de absorção dos nutrientes que você ingere. Se o intestino está inflamado, se a microbiota está desequilibrada, se existe uma permeabilidade intestinal aumentada, que é o que chamamos popularmente de leaky gut, então, mesmo que você esteja consumindo todos os nutrientes certos, eles não estão sendo absorvidos de forma eficiente. A semente de abóbora tem um perfil de fibras que nutre a microbiota intestinal de forma muito positiva. Ela age como prebiótico, ou seja, alimenta as bactérias boas do intestino, o que por sua vez melhora a absorção de todos os outros nutrientes, incluindo o zinco e o magnésio que são tão importantes para o músculo. É um ciclo virtuoso. E uma vez que você começa a entrar nesse ciclo, as coisas começam a se amplificar. Você absorve melhor, o músculo recebe mais, a força melhora, você se move mais. Ao se mover mais, estimula ainda mais a síntese muscular. E assim por diante. Tudo isso para te dizer que a decisão de incluir a semente de abóbora na sua rotina não é pequena. Ela não parece grande na superfície, é uma semente, custa pouco, você compra em qualquer mercado. Mas o que ela representa dentro de um projeto de saúde intencional, de uma decisão consciente de não aceitar o declínio como destino, isso é enorme. Eu tenho pacientes que me dizem que começar a cuidar da saúde depois dos 50 foi a melhor decisão da vida deles. Que se arrependem de não ter feito antes, mas que ao mesmo tempo são gratos por ter começado. Porque o corpo tem uma capacidade de resposta e de recuperação que nos surpreende constantemente. Ele não desiste enquanto você não desistir. Você tem 50 anos, 55, 60, 65, não importa. O seu músculo ainda responde. A sua biologia ainda é maleável. As suas pernas ainda podem voltar a ser o suporte que foram um dia. Mas isso exige que você tome uma decisão, que você escolha agir. Que você não passe mais uma semana esperando se sentir motivado ou esperando o momento perfeito. O momento perfeito é agora, com informação, com intenção e com a simplicidade de uma semente que a natureza colocou à sua disposição. Olha, eu poderia ficar aqui por horas falando sobre tudo que envolve a saúde muscular e a mobilidade. Há tanto a dizer sobre vitamina D, sobre creatina, sobre o papel do sono na recuperação muscular, sobre os exercícios específicos para fortalecer pernas sem agredir as articulações. E vou falar de cada um desses temas nos próximos vídeos com a mesma profundidade e cuidado com que falo hoje. Mas se você saiu daqui com uma coisa que seja essa, as suas pernas não estão fracas porque você envelheceu, elas estão fracas porque o seu corpo está pedindo nutrientes que ele não está recebendo. E agora você sabe qual é uma das respostas mais simples, mais baratas e mais eficazes que a natureza tem para te oferecer. Começa hoje. Uma colher de sopa de semente de abóbora. Amanhã, mais uma. E assim você vai construindo a fundação de um corpo que sustenta a vida que você quer viver. Não perca o nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele eu vou revelar os 3 maiores erros alimentares que destroem a força muscular depois dos 50 e como corrigir cada um deles de forma simples e definitiva,
Clique no card e confira. Te vejo lá.